Olá, meus caros alunos! Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia de muita alegria. Hoje é dia de podcast. Hoje nós temos aqui um colega, Dr. Renato, para brilhantar mais ainda os conhecimentos dos nossos queridos alunos da Unifatesc. Dr. Renato, gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos alunos nesse tema tão interessante da parte de anestesiologia. Por gentileza. Bom, você já falou, meu nome é Renato, eu sou anestesista há aproximadamente 17 anos aqui na cidade de Paranavaí. Tá? Sou apaixonado pelo tema anestesia, né? Tá? E pretendo colaborar e ajudar com que eu puder esclarecer dúvidas, que puder, Thiago. Bacana, bacana, meus queridos alunos. Aqueles que não me conhecem, eu sou Thiago Cavazzani, eu sou coordenador de curso e também professor. Eu acho, doutor, que a maior dúvida não só dos alunos, mas também do meio social, em relação à anestesiologia, que tem muitas curiosidades, as pessoas acabam criando, né, várias histórias em relação à parte anestesiológica. E eu gostaria que o doutor, não sei, fizesse toda uma introdução do que é anestesia, quais os tipos, né, de anestesia que nós temos hoje. Bom, eu costumo falar que a primeira anestesia está descrita lá em Gênesis, na Bíblia, né? Tá lá a parte que Adão está sozinho, Deus faz cair um sono profundo sobre Adão e do osso e da carne ele faz Eva. Quando Adão acorda desse sono profundo, sem dor, tá, Deus entrega Eva para ele. Então, a descrição da primeira anestesia está lá em Gênesis. De lá para cá demorou um pouco mais para a anestesia se fundamentar, né? A anestesia ela tem início daí com Thomas Green Morton e Horace Wells, usando o éter e o óxido nitroso, tá? Isso por volta de 1742, mais ou menos, tá? E o Thomas Green Morton é o cara que realmente vai levar a anestesia a sério, dissipar ela para o resto do mundo e para dentro do próprio Estados Unidos, levando o éter como o primeiro anestésico inalatório. Tá? A anestesia ela começou inalatória por um motivo muito simples, né? Muito antes de existirem as agulhas ocas para poder pegar uma veia ou administrar um medicamento, já se fazia anestesia inalatória através de colocar uma máscara com um pano onde se embebia éter de tempo em tempo e esse paciente podia dormir. Até existe um ditado que diz que para cada passo que a anestesia dá, a técnica cirúrgica encaminha atrás. Porque, assim, enquanto não se existia anestesia, a cirurgia ela se resumia a pequenos procedimentos, como drenagem de abscessos, rápidas amputações, né? Existe uma história da Guerra Civil Americana que uma amputação durava menos de 3 minutos, uma amputação a nível de coxa, porque senão a pessoa não aguentava a dor. Existe uma faca de Littmann, quando o pessoal vai nos museus de guerra americana, que ele tem uma faca na ponta, uma serra atrás, para com o mesmo instrumento na mão poder cortar e cortar pele, carne, osso, tendão, com o mesmo material, porque sem anestesia você não conseguia submeter a ninguém a uma cirurgia intraabdominal. Com o começo da anestesia, com o começo dos procedimentos anestésicos, você começou a dar uma amplitude, um relaxamento muscular melhor, o paciente ficava parado, você conseguiu ganhar tempo para fazer melhor os tipos de cirurgias. Tanto que a cirurgia intratorácica de peito aberto, ela só foi possível quando o anestesista, eu acho que foi o Guedel, criou o tubo orotraqueal, que era de latão na época, rígido, tá? E com esse tubo ele conseguia insuflar o pulmão através de um Foley, enquanto o cirurgião podia fazer alguma reparação de parede torácica, alguma coisa assim. E desse jeito foi com a neurocirurgia, com outros procedimentos. A cirurgia ela anda, ela avança, ela dá possibilidade de se fazer procedimentos cirúrgicos cada vez mais complexos, mais demorados e por aí vai. Bacana, bacana. Doutor, apenas para a gente ilustrar, porque algumas pessoas acham, né, que o anestesista
é o cara que vai aplicar agulha e vai sumir, né? O cara que aplicou a agulha, eu não vi mais nada, nem sei se ele ficou lá. De uma maneira assim, técnica, a função do anestesista ali no procedimento cirúrgico. Logicamente que nós sabemos que a função é manter a vida do paciente enquanto o médico opera. Tecnicamente, qual que seria a função hoje do anestesista durante o procedimento cirúrgico? Hoje, quando a gente fala em anestesia, a gente tem que englobar a medicina perioperatória. Ela começa muito antes da marcação da cirurgia e até algum tempo depois que o paciente tem alta do hospital. Mas vamos se ater só a esse período da anestesia em si. O paciente ele vai chegar no centro cirúrgico já com os exames pré-operatórios, ou no caso de uma urgência e emergência não, tá? Já com o preparo adequado no caso de uma cirurgia eletiva, e o anestesista vai daí dar início ao procedimento anestésico, seja local, regional, uma sedação, ou mesmo anestesia geral, ou associação de mais de uma técnica. Feito a anestesia, o cirurgião vai operar, vai ser feito o procedimento cirúrgico necessário, e quando acaba o procedimento, daí vai começar o fim da anestesia. Daí, a anestesia, quando ela é geral, por exemplo, ela pode ser venosa total, balanceada, só inalatória, mas ela vai ser administrada de maneira que, durante cada momento da cirurgia, você esteja recebendo a quantidade adequada de anestésico, e isso você vai mudando durante a anestesia para você poder ficar dormindo. Hoje nós temos monitor de nível de consciência, de nível de curarização, coisas que extrapolam mais só aquela ideia de monitorar sinal vital. A gente não vê mais só a saturação de oxigênio dentro do sangue, ou batimento cardíaco, ou eletrocardiograma e pressão. A gente consegue fazer uma monitorização do nível de consciência, saber o nível de profundidade anestésica. Uhum. Porque as duas coisas, você não quer estar nem acordado demais e nem dormindo demais, porque o dormindo profundo, quando se lançou o BIS, que é o índice bispectral, que ele mede o nível de consciência no intraoperatório, se imaginava muito essa ponta, né? Não vou deixar o meu paciente acordado. Mas quando você dá uma ferramenta dessa na mão de algum cientista, eles começam a perceber, e eles percebem que a anestesia profunda demais durante muito tempo, ela é tão prejudicial, ou se não maior até do que a anestesia superficial, você começa a estudar aumento de mortalidade, anestesia muito profunda, tudo, e trazer uma nova utilização para o aparelho que no princípio visava só, você não deixar superficializar. Então hoje com esse aparelho você consegue conduzir uma anestesia geral, mesmo que ela dure horas, tá? Dentro daquele parâmetro, dentro dos limites que você estabelece. Para isso você pode usar vários quesitos. Eu comparo a anestesia como quando você vai pegar um voo, tá? Os horários mais importantes do voo, podemos dizer que sem sombra de dúvidas é a aterrissagem, tá? É decolar e aterrissar o avião. Mas durante todo o tempo você quer o piloto ali presente, cuidando do avião, vendo como está o caminho, se tem uma turbulência pela frente ou não. Tá? Sem sombra de dúvidas, os momentos mais cruciais da anestesia é o início e o fim dela, mas durante todo o tempo tem que estar acompanhando, cuidando do paciente e tal, como se fosse um voo de avião. Bacana, sensacional, doutor, sensacional. Quantas informações aí riquíssimas para os nossos alunos. A gente sabe, né, sabido, que existe, né, alguns riscos, né, da parte do procedimento anestesiológico, né? Às vezes alguma doença pré-existente do próprio paciente, às vezes tem o risco cirúrgico, né? Como que é feito toda essa avaliação para diminuir aquela parte do risco cirúrgico hoje, a parte dos anestesistas? Bom, primeiro tem que citar um estudo que foi feito em Genebra, o nome do professor é francês, eu vou esquecer. E ele fez um estudo amplo, mais de 10 anos, avaliando o risco, tá, cirúrgico e o risco anestésico, tentando dissociar uma coisa da outra. Uma vez que na Europa você já tem mais de 20 a 30%, 25% dos atos anestésicos sendo realizados fora do centro cirúrgico. São sedações para exames, sedações para procedimentos estéticos e os mais diversos tipos de procedimentos anestésicos realizados fora do centro cirúrgico. Quando ele foi começar a estudar e subsidiar isso, ele chegou a algumas conclusões. A primeira, qual é o risco que eu tenho de morrer? De um caso relacionado ao procedimento cirúrgico em si,
1 para 10 mil. Tá? Então, qual que é a possibilidade que você tem, qual o risco que eu tenho de morrer numa cirurgia? Bom, por motivos de cirurgia, levando a uma cirurgia cardíaca, até uma cesariana, 1 para 10 mil a média. E o risco de eu morrer de uma complicação única e exclusiva da anestesia, tá? É 1 para 100 mil. Então, o risco anestésico hoje, pelo tipo de anestésicos que foram sendo desenvolvidos ao passar do tempo, com o tipo de monitorização que foram inventando, que eu falei, desde a monitorização de todos os sinais vitais em tempo real, até monitores que medem nível de consciência, isso tudo deu uma segurança ao ato anestésico, tanto dentro quanto fora do centro cirúrgico, muito grande. Ao ponto hoje de ser 10 vezes mais difícil você ter uma complicação anestésica do que cirúrgica, tá? Então, esse é o risco. Doenças, qual que é o risco de uma cirurgia? O risco da cirurgia vai desde as complicações comuns que você tem, que são os efeitos colaterais de uma medicação. Quando você vai tomar um remédio, você lê a bula lá, fala, pode dar boca seca, insônia, outro taquicardia, isso. Então, tem desde essas complicações normais de uma anestesia, vou citar a anestesia mais feita, sem sombra de dúvida, é a RAC, tá? Cefaleia pós-RAC, que é a dor de cabeça, acontece em menos de 0,5% dos casos. Então, você precisa de 200 RACs para um caso de cefaleia pós-RAC. Plurido nas RAC que usa morfina. Isso acontece em 30%. Quer dizer que cada 10, 3 pessoas vão apresentar algum tipo de coceira. É alergia? Não. Plurido relacionado ao uso da morfina é um efeito colateral, como a boca seca ou a taquicardia no uso do Buscopan, tá? Que é um remédio que todo mundo deve conhecer para cólica. Então, isso faz parte dos efeitos colaterais. E ainda entre os efeitos colaterais da RAC, vamos citar retenção urinária, plurido, náusea, vômito, tá? São coisas que podem acontecer. Daí o paciente pergunta, é normal eu vomitar? Eu falo, normal vomitar no pós-operatório? A gente tem que fazer uma profilaxia, tentar evitar isso. Mas se acontecer, tem que tratar. Entendeu? Não é normal ninguém ficar vomitando no pós-operatório. Então, assim, uma vez feita a profilaxia de vômito e algum paciente apresentando alguma individualidade precisar, tem que se investir naquilo. Assim com dor, assim com tontura, assim com vertigem, assim com plurido, com qualquer outro efeito. O que eu faço para minimizar daí o risco, não os efeitos colaterais, tá? Avaliação pré-anestésica, sempre que possível no procedimento eletivo. Algumas medicações devem ser suspensas, tá? Vou citar um remédio que está na moda, muita gente usando, o Ozempic, que é um remédio para perda de peso, usado originalmente para diabetes. Ele precisa ser suspenso 10 dias antes de qualquer procedimento cirúrgico ou endoscópico, tá? Porque ele diminui o esvaziamento gástrico, ele traz uma série de repercussões da parte digestiva importante que tem que ser suspenso 10 dias antes. Já medicamentos para pressão, como o atenolol ou propanolol, eles não devem ser suspensos, tá? Eles não precisam ser suspensos, porque senão ele leva um estado hiperdinâmico. Quem deve avaliar isso? O anestesista, na avaliação pré-anestésica, é a melhor pessoa para ver a medicação que você faz uso, te orientar tanto na consulta como por escrito, aquilo que deve ser suspenso ou aquilo que deve ser continuado fazendo uso. Joia, bacana. Então, a parte, sim, pré-operatória, que seria essa avaliação, né, anestesiológica, onde o paciente ele vai no consultório, né, vai ter ali uma conversa, normalmente o próprio cirurgião, né, o próprio médico clínico, ele vai fazer ali a solicitação de alguns exames, né, para avaliar a saúde do paciente, onde o anestesista vai analisar esses exames, vai deliberar, né, esses exames para estar aí vendo se vai ser encaminhado para a cirurgia, ou às vezes, dependendo de alguma descompensação, acaba fazendo o direcionamento, né, o agendamento para uma outra data, até normalizar alguma condição clínica do paciente. Uma vez um paciente falou no consultório, mas o senhor não vai me liberar? Eu falei, olha, considere a avaliação pré-anestésica como alguém que está te vendendo conselhos, tá? Eu acho que o senhor deve ir para a cirurgia na melhor situação possível. Muitas vezes existem muitas coisas no quadro clínico, no estado físico do paciente, que podem ser melhorados para a cirurgia. Outros não. Vou te dar um exemplo. A pessoa infartou.
ela está num risco eminente de vida, ela está com risco cardiológico muito alto, ele está infartado. Ele vai para uma cirurgia cardíaca, ele vai passar por uma anestesia, ele vai passar por uma cirurgia. Como eu não vou operar um paciente, tá, por causa que ele tem risco de morrer, se o resultado da cirurgia não morrer? Vamos colocar um outro exemplo. Um paciente que sofreu um acidente, uma queda de moto. O anestesista, ele é muito zeloso pelo jejum. E o fato do jejum, logo que começaram a fazer anestesia com éter, tá, perceberam que algumas pessoas, quando colocavam o pano com éter no rosto, eles vomitavam, respiravam aquilo que vomitou, desenvolviam uma síndrome de abscessos múltiplos pulmonar e a cada 3, 2 morriam disso. Então, daquela época, eles já preferiam, quando fosse fazer algum procedimento, arrancar uma unha, amputar um dedo do pé, alguma coisa, deixar o paciente um pouco de jejum antes de fazer. Hoje existem regras muito claras da ASA, American Society of Anesthesiology, da Sociedade Europeia de Anestesia, que vão colocar o jejum para cada tipo de alimento, para cada paciente, e também evitando o jejum muito prolongado para você não entrar em catabolismo. Então, assim, hoje o jejum ele é visto de uma forma muito científica. Por exemplo, vou operar até 4 horas antes, não existe problema nenhum em beber um pouco de água, tomar um chá. Se é um diabético, se é um paciente diabético descompensado, tem uma paresia gástrica, eu tenho que ser um pouco mais restritivo no jejum. Mas se é você, por exemplo, vai fazer um procedimento que vai tomar uma anestesia, tá? Não existe problema nenhum em uma dieta leve 6 horas, uma torrada, um chá 6 horas antes do procedimento. Não vai comer uma feijoada, né? Feijoada 8 horas, não tem como. E é muito mais pelo tipo de comida do que pela quantidade. Entendi. Por exemplo, se o cara come um pão com queijo, tá? A torrada era 6 horas, mas o queijo, por ele ser rico em gordura, já vai ser 8 horas. Entendi. Tá? Então é muito mais aquilo. E assim, nessa situação que dá para esperar, eu acredito muito mais que vale a pena pecar pelo excesso e enquadrar dentro do protocolo de jejum do que não cuidar do jejum, não fazer o jejum. Bacana. Ô, doutor, aproveitando que a gente está conversando em relação à parte pré-operatória, tem alguma coisa que impediria a pessoa de estar realizando um procedimento anestesiológico, um fator impeditivo para ele realizar esse procedimento? Tiago, de uma técnica ou outra, sim. Alguns anos atrás, uma técnica me perguntou assim: doutor, disseram que minha irmã é impossível de fazer hack. Existe alguma situação disso, que isso seja verdade? Eu parei, pensei e falei: existe. Espondilite anquilosante, é onde a coluna vira uma peça só óssea. Você não tem os espaços para acessar com a hack. Eu falei, nessa situação, a situação é uma doença autoimune muito complicada, eu falei, realmente, hack talvez não seja uma opção. Que a minha irmã está grávida, vai precisar ganhar um nenê. Eu falei, então ela entra naquela parte onde vai precisar tomar anestesia geral, porque provavelmente, pela calcificação dos ligamentos da coluna, ela já não deve nem mexer o rosto mais. Feito aquela coluna de bambu, né? Aquela característica, né? Então, daí outras pessoas, por exemplo, existe um centro de estudo no Brasil, que é o Centro de Estudo de Hipertermia Maligna. Existem famílias que são suscetíveis a desenvolver uma síndrome que chama hipertermia maligna, tá? Que é o uso de alguns anestésicos inalatórios, ou então. Essa pessoa, quando ela é identificada que ela faz parte do grupo de risco para hipertermia maligna, ela deve procurar um centro especializado, porque assim, até o aparelho de anestesia que vai anestesiar, ela deve ser um aparelho que nunca entrou em contato com o anestésico inalatório, tá? Ou então trocar toda a calçodada, tudo. Confesso que durante minha vida toda clínica eu tive 2 casos de suspeita genética com parecer de hipertermia maligna. A gente acabou encaminhando esses pacientes para centros especializados que tratam isso, porque até o fato de eu estar fazendo a anestesia venosa total sem fator de risco para esse paciente, tá? Mas na sala ao lado tá usando anestésico inalatório e outros fatores de risco para hipertermia maligna, eu posso de uma maneira ou outra acabar prejudicando esse paciente. Então você encaminha para um centro especializado onde todo paciente ali é suscetível à hipertermia maligna, o protocolo, a sala de recuperação, intraoperatória, todo diferenciado. Bacana, bacana. Doutor, aproveitando aqui, né, na verdade é uma dúvida minha particular, que eu estava lendo lá, em relação às tatuagens, né, tatuagem.
E lá falava que as tatuagens são metais, né? E cada cor é um metal. E se fechar a parte ali da coluna lombar, onde é feito, né, a parte da introdução da agulha, né, para hack, não pode. Se tiver toda ali revestida, né? É mito? É verdade? Seria isso? É verdade. É verdade. Existem algumas síndromes, tá, que hoje são atribuídas a carregar na ponta da agulha. Tá? A agulha de hack, ela sempre tem um mandril, ela não é oca, ela se torna oca a partir do momento que eu acho espaço, eu tiro o mandril de dentro dela, exatamente para evitar carregar células epiteliais. Tá? Se eu não quero carregar nem célula epitelial, quem dirá esse metal pesado ou essa substância que dá cor ao pigmento da tatuagem. Então, quando a pessoa tem as costas fechadas, normalmente você vai procurar na altura de onde você vai fazer o bloqueio, um espaço normalmente que não tenha tatuagem. Uma vez não existindo esse espaço, a saída, né, uma vez que você tem, vou voltar para a cesariana, que é uma indicação quase que absoluta de hack anestesia. Você não vai fazer uma anestesia geral para isso aí, você abre um espaço na pele. Como isso? Você pega uma agulha um pouco mais grossa, passa ela primeiro e passa por dentro dessa agulha, tá, a agulha de hack. Dessa forma, você tirou esse pigmento da frente. Entendi. Uma outra técnica é pega um bisturi, uma lâmina fininha, faz um pique na pele, um cortezinho que não precisa nem dar ponto depois. E através desse pequeno corte que você fez, você entra com a sua agulha e já tirou. Bacana, porque bacana. É muito fina a parte da pele ali. Então, meus queridos alunos, cuidado, viu? Fechar ali, né, as costas, cuidado, deixa uns espaçozinhos ali para facilitar a vida dos anestesistas, viu? Doutor, a gente sabe que tem, vamos supor, algumas comparações. O que é anestesia, sedação? Tem alguma diferença de uma coisa para outra? Bom, tem. Normalmente, sedação, a gente vai atribuir aquele procedimento onde o paciente mantém ventilação espontânea e uma série de reflexos, né? Vou citar, por exemplo, procedimentos ambulatoriais, endoscopia, colonoscopia, algumas biópsias guiadas por ultrassom, que são feitas hoje na prática clínica quase que diariamente, são sedações. Ali você não vai entubar o paciente, não faz parte da sua... Apesar de você ter todo esse equipamento para uma situação de emergência, não faz parte da sua programação, procedimento você entubar. Então você faz uma sedação ao nível que esse paciente mantém ventilação espontânea, continua só com um cateterzinho de oxigênio respirando, e ele não tem nem a lembrança nem a sensação que passou pelo procedimento. A anestesia geral já é uma anestesia um pouco mais profunda. Muitas vezes você pode usar medicações diferentes ou doses diferentes para alcançar isso. E daí, com anestesia geral, você consegue um nível de profundidade anestésica que você possibilita outros procedimentos. E daí aquilo lá ligado a um aparelho de anestesia com ventilação mecânica. Seria impossível, por exemplo, uma anestesia por vídeo. Uma simples cirurgia, uma videocolicistese, uma hérnia por vídeo, uma videobariátrica. Essas cirurgias, eu preciso criar um espaço que não existe, além de virtualmente dentro do abdômen, que o peritônio ali, quando você entra na área de saúde, você vê, a gente é bem compacto dentro, não existe espaço, não existe ar dentro da gente. Para poder fazer a cirurgia por vídeo, eu preciso criar um negócio chamado pneu peritônio, que é uma câmara entre onde fica ali o peritônio, as vísceras que vão ser abordadas cirurgicamente e a parede abdominal em si. Para criar esse espaço, eu gero um desconforto para o paciente acordado ou sedado. Então, para isso, eu preciso um controle da respiração melhor, então anestesia mais profunda, um relaxamento muscular mais profundo, preciso monitorar isso de uma forma adequada para dar para o cirurgião o campo cirúrgico que ele precisa para fazer esse procedimento. Então, existe diferença entre sedação, existe diferença entre procedimentos. Por exemplo, apendicite. Uma apendicite é um procedimento que normalmente se faz com hack anestesia. Uma apendicite por vídeo. Eu preciso mudar a técnica anestésica, me adequar ao tipo de cirurgia que vai ser feito, porque ali eu vou precisar criar o pneu peritônio, colocar o paciente numa posição e daí anestesia geral. Bacana. Então tem uma individualização da técnica para cada indivíduo, do que vai ser feito, daquilo que você vai utilizar para anestesiar, até mesmo as doses, né, dos fármacos, né? Bacana.
Bacana. Doutor, né, para a gente encaminhar assim na parte, né, dos finalmente do nosso bate-papo, já que a gente falou toda a parte pré-operatória, antes do procedimento, né, da anestesia, durante a anestesia, e agora gostaria de saber, tem alguma orientação na parte pós-anestesia? Alguma orientação que acaba sendo passado ao paciente após o procedimento anestesiológico? Bom, toda vez que acaba a cirurgia, o paciente ele sai da sala cirúrgica e vai para a sala de recuperação pós-operatória. Às vezes, dependendo de movimento ou da estrutura que está, o paciente pode ser recuperado dentro da própria sala cirúrgica. Mas isso quer dizer que durante algum tempo ele vai ficar, ainda mesmo que acordado, dentro do centro cirúrgico para se recuperar. Esse tempo ele é determinado por escalas. A mais utilizada é a escala de Aldrich. Você tem que somar 8 pontos de 10 para poder ter alta, que é estar mexendo pelo menos 3 membros, porque pode ter feito um bloqueio de um braço só, tem que estar com saturação acima de 98, tem que ter um nível de consciência de responder X perguntas. Então, a gente usa uma escala, porque Deus fez cada um numa forma e depois jogou fora, né? Tirando os gêmeos, mas ainda são diferentes, tá? Eu não consigo ter uma forma de uma receita de bolo. Todo mundo pode ter alta da recuperação com 1 hora. Todo mundo pode ter alta da recuperação com 40 minutos. Tá? Isso é uma média, mas tem pacientes que podem ter condições de alta e vão de alta antes, e tem pacientes que não têm condições de alta e vão de alta muito depois. Tá? Isso é individual de cada um. Depende do tempo que depende do tempo que ele demora para chegar nessa escala de Aldrich. Cuidados pós-operatório. Do mesmo jeito que algumas medicações precisam ser suspensas, outras não, alguns remédios devem começar a ser tomados logo após o procedimento cirúrgico, tá? E algumas dieta, que é uma preocupação constante das pessoas. Falo muito a dieta, ela é mais restrita à cirurgia em si do que a anestesia. Por exemplo, se você operar um joelho ou fizer uma cesárea, você pode voltar a se alimentar assim que chega no quarto. Não existe restrição, porque o maior problema seria vômito, ele aumenta com o passar do tempo. Então você operou o joelho, fiz um ligamento de joelho e voltei para o quarto. Posso comer? Pode comer, pode beber. Posso usar travesseiro? Pode. Pode usar travesseiro, pode sentar para assistir TV. Assim que passar a anestesia, resguardando aquele joelho, pode andar. Já se é uma cirurgia de varizes, o cara fala, posso chegar no quarto, posso sentar? Não. Você tem que ficar deitado com as pernas levantadas. É uma limitação do procedimento cirúrgico e não da anestesia. Eu comentei no começo da cefaleia pós-RAC, né? E assim, é importante saber que a cefaleia pós-RAC sempre fala, quando você tomar anestesia tem que ficar deitado, retinho, sem se mexer. Na verdade, existe um estudo, mais de 30 mil pessoas, que mostra que isso não é uma realidade. Não altera o fato de você levantar ou não. A chance de ter dor de cabeça vai cair no 0,5%, entendeu? Depois que você tem a cefaleia pós-RAC, por exemplo, eu fui um dos 0,5%. Ficar deitado é mais cômodo. Então, daí, para não fazer o cara passar dor desnecessária, você pede, permaneça em repouso. Tá? Antigamente, quando as agulhas de RAC eram muito mais calibrosas, esse índice de cefaleia pós-RAC subia muito, Thiago. A gente está falando de um número que hoje é 0,5%, ser em torno de 80%. Então, hoje é 1 a cada 200, antes era 8 em 10. Tá? Então, o pessoal já deixava deitado mais como tratamento da cefaleia que ia ter. Prevenção, né? Do que prevenção. Certo. Na verdade, era um tratamento. Não se mexe muito, você vai ter dor de cabeça. Certo. Tá? Como a cefaleia pós-RAC é uma síndrome autolimitada, ela acaba sozinha, mesmo sem interferência nenhuma do médico, o que o pessoal fazia? Deixava quieto por um tempo, passava a dor de cabeça. Hoje eu falo, sempre que você tem cefaleia pós-RAC, você deve procurar seu anestesista de volta ou a equipe que te anestesiou para poder começar o tratamento. Ninguém merece ficar lá no pós-operatório 10 dias com dor de cabeça ou limitado decúbito. Hoje, para a maior parte do procedimento, você incentiva que o paciente ande quanto antes para evitar eventos como tromboembolia, TEP, tá? Então, quanto antes você caminhar, tudo melhor. Então, como é que eu vou falar para o paciente que ele deve ficar deitado? Então, ele volta, faz o tratamento, com o tratamento da cefaleia pós-RAC, que existe desde o tratamento clínico até uma outra intervenção anestésica, ele vai ter e bastante ingesta de água, né?
bastante Sim. ingesta de água. Hidratação abundante. Certo, bacana, doutor. Poxa, eu acho que não só eu estou feliz, né, por todos os conhecimentos, né, todas as informações que o doutor trouxe aqui de uma maneira super técnica, né, especializada. A gente percebe que o doutor fala fácil daquilo que o doutor faz e fala de uma maneira com precisão. Poxa, bacana, adorei. Eu acho que foi um momento de grande valia para os nossos alunos. Ter essas informações, abrilhantando mais ainda a sua formação como profissional da área de saúde. Poxa, doutor, agradeço de coração. Você se dispor, logicamente, né, a vida de médico, anestesista é uma vida alucinante, né, super dinâmica, e ter se prontificado para estar aqui passando os conhecimentos para os nossos queridos alunos. Obrigado você, Thiago. Obrigado, Unifates. Tentei ser menos técnico para ser mais claro, né? Porque se a gente leva para o muito técnico, fica pouco claro para as pessoas que não dominam o assunto. Tá? Mas foi um prazer estar aqui. Agradeço a vocês pela oportunidade e estamos à disposição para qualquer outro bate-papo. Olha que eu vou chamar você Pode chamar. no outro momento. Meus queridos alunos, então eu gostaria de agradecer todos vocês que acompanharam esse bate-papo, espero que tenha gostado e vamos ficar ligados que vai ter outros podcasts. Vamos junto. Até mais.